Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia. E estamos juntos com você aqui mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até a sua casa uma informação agregadora de valor. Mas para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Conforme falei no ano passado que ia entrevistar ele nesse ano, e que ainda vou entrevistá-lo ainda, se depender de mim, antes que o mês vire, pelos assuntos coerentes na área do direito, professor Moisés e Vanderlan, os homens do direito, por enquanto aqui no programa, junto com o meu querido Alexandre Batista, que sempre vem dar sua contribuição. Bom, sejam bem-vindos. Tá? Obrigado. E hoje eu quero falar com vocês sobre trânsito, leis de trânsito, acidentes de trânsito e suas responsabilidades. Tá bom? Seja bem-vindo hoje para falarmos sobre esse assunto tão periclitante, que todo dia nessa cidade você vê um acidente de trânsito. E dos mais estapafúrdios. Desde ser 2, 3 motos batendo uma na outra, ao cara cair sozinho e dar uma cabeçada no carro. Tudo acontece nessa cidade. Então hoje é tranquilo. Filho tá bem? Família tá bem? Tudo certo. Passou bem o Réveillon, Natal, tudo direitinho? Tudo certo. Tá bom. E tuas entradas foram boas, meu filho? Entradas de ano, Natal, tu entendeu? Foi boa. Me lembrei de você, te liguei, lembra? Lembro que eu não atendi também. Pois é. Mas depois eu retornei. A gente liga pro irmão, a gente vai falar que a gente ama o irmão da gente, mas o irmão da gente não atende, fica ocupado, só retorna quase um dia depois. Se eu tivesse morto, eu tinha morrido, entendeu? Coisinha falsa, que nem nota de R$3. Você tá bem, meu querido? Não, Benito, eu sou suspeito pra falar que eu gosto de você. Eu também. Eu sempre falo isso no programa, eu sou suspeito, você é meu amigo e... Então tô bem, graças a Deus. Saúde o cara aqui então e dá depois do final de 2017 a gente dá no final, tá bom? Bom. Então todo mundo vai dar. Nosso doutor Moisés Marinho, advogado criminalista nesse estado de Rondônia, pessoa super bem preparada, um advogado aqui do estado que eu admiro muito, meu amigo, diga-se de passagem, meu colega docente, professor também universitário, está aqui conosco hoje, mais um conteúdo Amazônia. Eu acredito que esse momento é ímpar, inclusive para você que está em casa, que pode conhecer um pouquinho mais sobre a nossa legislação, sobre o nosso direito, sobre a visão de um jurista que tanto trabalha e assim atua. Está aqui, doutor Moisés Marinho. Obrigado pela presença. O senhor não tem a noção da honra que eu tenho de estar aqui com o senhor. O senhor é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, é um amigo muito querido, a gente também tem vida social de vez em quando, eu sempre ligo pro Moisés, vamos fazer alguma coisa hoje? Ele, vamos, a gente vai tomar tacacá, a gente sai para comer pastel, então, enfim, bota os meninos para brincar, então é uma pessoa que eu não gosto só para um lado pessoal, profissional, mas é um lado pessoal que eu gosto muito, essa pessoa que está aqui hoje conosco. Eu vejo ele naquelas fotos dele do Facebook, tu sexy for my love. Ele gosta de malhar, cara. Rapaz, eu vou começar a malhar com ele daqui uns dias, tu vai ver. Se eu malhar que nem você, eu vou me descadeirar, viu? O melhor plano de saúde. Alguém disse que você tá errado? Melhor plano de saúde. É uma doce inveja. Eu já falei pro professor Vanderlan. É uma doce inveja. Elimina muitas... Eu tenho medo de começar a malhar e ser malhado, que nem o Judas, né? Os caras levantar, não pode bater em mim lá, né? Você tá bem fora isso? Tá não, vai, tá tudo. Tá, vou chamar a vinheta e nós vamos começar a conversar, tá bom, meu querido? Ok. Então, por favor, Eudes, a nossa alegre vinheta. Professor, eu sei que o senhor gosta de preambular a matéria, mas assim, eu fico absorto, né, pelas coisas que a gente vê no trânsito. Eu não entendo, no trânsito todo valente se transforma, né? Todo cara fica valente, aliás. Todo ser se transforma. Todo mundo briga. Todo mundo xinga, levanta dedo.
berra. Eu não entendo o cara devia ser feliz de ter um carro, o cara vai para bater nos outros carros, né? Ao mesmo tempo, os caras das motos também acham que são pilotos de alta velocidade, né? Corta pela direita, corta pela esquerda. E as pessoas vão morrendo. Toda vez que uma pessoa bate lá no João Paulo II, que é o de fraturas, cara, quanto custa para o Estado um cara desse? Vai mexer com o seguro, vai mexer com os processos judiciais, atravancar a justiça com mais um monte de processo no lombo, seja quem bateu, seja quem foi batido. Mas parece que não há solução, a não ser que nós abolimos os automóveis e transformemos tudo por transporte coletivo. É o jeito. Ou então aqueles veículos que flutuam, mesmo assim vai ter que ter vários níveis de flutuação, porque senão os caras vão bater lá em cima, né? Tá bom. Dar a minha opinião. Ele já vai preambular. De um motorista de Porto Velho. Ele já vai preambular. Porque lembrando que no Brasil, até quando 2 aviões se chocaram em pleno ar, que foi o caso do Legacy, aquele... O Legacy e o avião da Gol. Bom, imagina, conseguiram se chocar em pleno ar. Por irresponsabilidade. Não, tipo assim, no Brasil acontece de tudo, né? Bom, mas com o senhor agora a palavra, professor. Olá, eu quero cumprimentar você, que nos dá a honra da sua audiência, nobre ou nobres telespectadores. Eu quero desde já também cumprimentar o meu nobre amigo, professor, Dr. Vanderlan, por mais uma vez estarmos juntos e vamos falar aí de um tema de grande importância e relevância para todos nós. Quero agradecer também, na sequência, a oportunidade nos dada pelo Benito, estamos aqui mais uma vez para discutirmos um assunto do direito. O assunto que nós discutiremos hoje, eu digo de grande relevância porque está totalmente inserido dentro de um contexto que é impossível de não se conviver com ele, que é justamente o nosso trânsito. Embora nós tenhamos uma legislação específica para tratar só de questões relacionadas a todos os eventos que vierem a ocorrer no trânsito, nós também temos muitos desafios pelas consequências dos acidentes e dos problemas existenciais no nosso trânsito. E quando eu digo nosso trânsito, trânsito brasileiro, principalmente das grandes cidades e capitais, como a nossa capital de Porto Velho. Nós verificamos que, às vezes, por ignorância das pessoas, às vezes por uma desatenção, elas acabam, e eu vou até utilizar um termo bem pouco usual, hoje nós falamos acidente, mas as pessoas com um pouco mais de idade, mais experientes, elas antigamente falavam desastres. Nenhum de nós estamos livre de um desastre, de um acidente, de algo que não estava no nosso alcance. Então podemos incorrer de uma hora para outra em uma infração. E essa infração ela pode ter uma conotação criminal, que é justamente a área de atuação, é a minha área de maior atuação, que é a área criminal. Mas dentro do Código de Trânsito Brasileiro nós temos todas as esferas do direito reunidas. Primeiro nós temos uma esfera administrativa, que é passível de multa diante de qualquer irregularidade que tiver o veículo ou a pessoa que estiver conduzindo. Por exemplo, um veículo com documentação vencida, ou uma pessoa não habilitada, ou com uma habilitação vencida. No campo do direito penal, nós vamos tratar das questões relacionadas aos crimes de trânsito. E daí nós temos, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, um capítulo próprio que trata disso, que é o capítulo 19, na seção 1 em diante. Como também, dentro da própria regulamentação, nós temos uma parte voltada para as questões cíveis, ou seja, relacionadas às responsabilizações daqueles que cometem qualquer ilícito no trânsito, seja ele por via administrativa, seja ele por via penal. E durante nossa discussão, falaremos e daremos um destaque
um pouco relevante sobre a questão da embriaguez ao volante. Quais as suas implicações? Em que situações, em que circunstâncias que o Código Penal, o Código de Trânsito Brasileiro irá interferir em uma relação de ilícito penal durante uma embriaguez no volante. Quais as implicações, quais as consequências? Nós estaremos trazendo hoje um destaque especial para essas implicações. Diante disso, estamos aqui à disposição, Benito, para começarmos o nosso bate-papo hoje relacionado à legislação de trânsito, no que se refere aos crimes de trânsito e à embriaguez ao volante. Vanderlan, agora é com você a primeira pergunta, então. Não, a gente falando Contando sobre... seu caso. a gente falando sobre trânsito, e principalmente a violência do trânsito e as tragédias que normalmente acontecem, eu vou contar só uma passagenzinha pequena. Perguntaram para mim, né, eu fui locar um carro em Salvador, algum tempo atrás, que eu estava naquela cidade. Olha, Salvador o trânsito é violento. Tudo bem. Então, se o senhor vem de um local que tem um trânsito pacato, muito calmo, eu falei, não, sou de Porto Velho. Falei, dá para os motoristas daqui fazerem um estágio lá em Porto Velho para virem para cá, porque olha, pelo amor de Deus, aqui em Porto Velho é gente furando sinal. Cara, São Paulo é menos ruim de dirigir que aqui, cara. Placa pare não, não, Salvador eu me senti em casa. Bom, os caras param para mim entrar, dá seta quando vai virar, motoqueiro vai na faixa certa. Aqui, pelo amor, aqui tu tá dirigindo, não. Motociclista às vezes não tem noção do perigo que ele corre. Uma desviada de um gato que tu dá ou de um buraco, tu acertou um. É o que acontece na nossa cidade. Infelizmente, Benito, a nossa cidade é muito violenta e, poxa, infelizmente os crimes de trânsito aí são vários, infrações. Na verdade, quando tem blitz pelo nosso município, 30 minutos de blitz apreende 50 motocicletas, 20 veículos por irregularidade. Ou seja, será que o nosso motorista está preparado? Doutor Moisés, quais são as medidas estatais aí que nós podemos dizer que são efetivadas para que isso seja reduzido? Porque o nosso trânsito é caótico. Exemplo que eu posso lhe dar, que o ano passado tivemos a inauguração do viaduto do Trevo do Roque, onde era o Trevo do Roque. Ficou 100%. Onde era aquele trânsito louco, agora está ok. O que nós podemos fazer para que isso diminua? Ok. Professor Vanderlan, nós temos uma legislação que, por sinal, hoje, com algumas inovações trazidas a partir de 2012, ele aperfeiçoou algumas brechas e gerou algumas brechas que existiam relacionadas, por exemplo, ao crime de embriaguez ao volante. Eu vou trazer embriaguez ao volante, depois nós trataremos da questão do tumulto do trânsito e as implicações. Por exemplo, em 2012 nós tivemos alguma inovação no que se refere à embriaguez ao volante. E aí trouxe no meio jurídico uma discussão doutrinária ferrenha. Mas voltando à pergunta do senhor, relacionado a esse conflito existencial dentro do trânsito, primeiro nós temos uma problemática relacionada à questão estrutural, de ruas, buracos, sinalizações e etc. Que isso daí não é problema do condutor, isso é um problema estatal e é um problema crônico, grave, que é de responsabilidade dos nossos governantes. Partindo para a responsabilidade pessoal e individual de cada condutor, aí que nós adentraríamos ao Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro nada mais é do que uma norma regulamentadora, dizendo e traçando diretrizes de se ter um trânsito benéfico, um trânsito respeitável e que respeita. Que as pessoas, dentro dessas normas, não infringindo nenhuma delas, estariam, segundo a legislação, de acordo com tudo aquilo que traria uma comodidade para o nosso trânsito. O problema é que, em virtude dessa dificuldade nas próprias ruas, nas próprias avenidas, nas próprias vias públicas, acarretaria
ainda esse problema de termos condutores ainda com uma certa irresponsabilidade ou uma desatenção e que tumultuaria ainda mais essas situações. Por exemplo, nós temos uma situação caótica relacionada às questões das motos. Nós temos uma população de moto muito grande. E temos também um índice altíssimo de óbitos e de lesões de pessoas que se acidentam de moto. Nós temos um índice alarmante de acidentes de trânsito relacionados também aos carros e ônibus e caminhões, etc., principalmente nas nossas BRs, estradas. E nós que estamos aqui cuidando dessa questão legal, nos deparamos com grandes desafios. E é isso que o legislador e o judiciário, ultimamente, têm se deparado, com esse desafio de trazer mais paz para o trânsito. Muitas das vezes as pessoas, por ignorância, elas acabam se defrontando com uma situação de acidente de trânsito. E naquele momento bate um desespero, que poderia ser resolvido de forma tranquila, se ela tivesse um mínimo de tranquilidade, tivesse um mínimo de calma no momento do acidente. Por quê? Nenhum de nós estamos livres de nos envolvermos num acidente de trânsito. De repente nós não batemos, mas alguém abarrou em nós, né? Isso, o termo que dá de acidente. E ocorre que muitas das vezes esse abarroamento que dá somente danos materiais acaba terminando em vias de fatos e até em uma violência grave, que já tem pessoas morridas por causa de uma briga boba de trânsito. O que se verifica é que o CTB, ele traça as diretrizes. Quem bateu está errado, tem a responsabilidade civil dos danos materiais. Se houver dano físico estético, ele tem a responsabilidade e vai ser aberto um processo criminal para apurar. E aí a pessoa que bateu estiver comprovadamente errada, por meio de provas, será processada por uma lesão corporal, tem medida leve, grave, etc. Se você mata no trânsito também, existe uma apuração criminal que vai delimitar se houve culpa ou dolo. E aí tem uma série de discussões que demandaria muito mais tempo para nós explicarmos a respeito de culpa consciente, de dolo, em que momento que a pessoa mata no trânsito, por exemplo, ela vai a júri popular, que daí já seria um dispositivo do Código Penal e sairia do artigo 306 do CTB, por exemplo, seria o homicídio culposo. Então, nós temos aí várias situações em que deve ser analisada dentro da legislação de trânsito. Mas o princípio básico para se ter paz no trânsito e diminuir esse índice alarmante de violência é cada condutor ter a responsabilidade, ter o critério e ter a atenção de conduzir seus veículos. Nós que nos locomovemos diariamente com nossos veículos, tenhamos a atenção devida de respeito às sinalizações, de respeito ao pedestre, ao ciclista, que os motoqueiros, eu sei que em algumas situações estão muito apressados e acabam provocando ou induzindo alguém a provocar um acidente de trânsito e aí causa um prejuízo enorme. O que eu quero dizer nessa discussão é que o Código de Trânsito também não traz só coisas ruins. O Código de Trânsito traz coisas boas, ela traz uma legislação que traz uma prevenção para toda a sociedade. Então, a partir do momento que você observar com critério a legislação de trânsito, no que se atine a ter habilitação, ou seja, tem muitas pessoas que dirigem sem habilitação, está incorrendo em uma falta grave dentro do Código de Trânsito brasileiro, e ela será punida e pagará multa administrativa. Se incorrer em uma situação em que ela lesionar alguém ou matar alguém, terá sua pena agravada, está dentro do Código de Trânsito brasileiro, como também os veículos deverão estar devidamente em condições de andar, seja do ponto de vista físico do veículo, né, seja do ponto de vista do documento. Então, a legislação de trânsito, ela veio para justamente regular todas as situações voltadas a termos um trânsito com responsabilidade. Mas alguém diria assim, professor, alguém diria assim, mas como é que eu até hoje não vi ninguém quase ser preso por causa de acidente de trânsito? No final ser preso não na hora, mas depois. Porque não se chega na grande imprensa as pessoas que matam ou alguma coisa grave que acabam em cadeia para quem se acidentou no trânsito. Embora tenha todo o arcabouço jurídico para isso,
Eu mesmo não conheço ninguém que bateu e os bons advogados que nem o senhor acabam tirando as pessoas bem antes, né? E aí é uma coisa assim, será que a penalidade de trânsito, por mais grave que seja, mais difíceis que sejam, elas, até a sua fase final, elas realmente vão seguir com essa rigidez do início? Ok. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, né? Entendi. É porque não se vê muita gente presa porque matou 1 ou 2 no trânsito, né? Alguns vão presos quando a coisa é muito acachapante, teve apelo emocional local muito forte, quando é um acidente grave, que matou gente, um grande número de pessoas, ou uma criança. Mas geralmente as pessoas não pegam uma pena muito pesada quando matam alguém por atropelamento. Ok. Benito, aqui no Código de Trânsito Brasileiro, como eu disse anteriormente, nós temos englobado, anexado, 3 vertentes do direito. Uma é administrativa, que são naquelas circunstâncias que o veículo estiver transitando irregularmente, a pessoa estiver sem habilitação e etc. Tal. Ela é multada. Em algumas situações, o veículo é recolhido ao pátio do Detran até ser regularizado. Nas situações em que o veículo estiver regularizado e a pessoa também se envolver em acidente e tiver apenas danos materiais, nós teremos uma seara civil. E aí, cada um buscará os seus direitos dentro do judiciário e quem tiver errado vai pagar o prejuízo do outro. Na seara penal, que é justamente esse capítulo do CTB que trata dos delitos de trânsito, daí nós temos o grande desafio e a problemática. E eu vou direto ao ponto, no que se atine à embriaguez ao volante, que é um dos pontos mais centrais do grande e do alarmante número de acidente e violência no trânsito. Essa legislação de trânsito, no artigo 306, que diz sobre a embriaguez ao volante, ela teve recentemente 3 mudanças. Numa formatação original, ela dizia que aquele que tivesse embriagado no trânsito e fosse comprovado por meio de exame, responderia e poderia pegar uma pena. Depois nós tivemos uma outra formatação de que essa legislação ela era ineficaz, porque muita gente estava cometendo esse delito de embriaguez, mas ao se processar na seara penal, ela conseguia grandes argumentos jurídicos e acabava, como você disse agora há pouco, ficando na impunidade, não acontecia nada, inclusive com lesões corporais gravíssimas, com sequelas graves nas pessoas que eram acometidas e numa situação mais dramática, mais grave e triste, de morte, né, no trânsito, matando pessoas, e no final chegava-se ao consenso de que era um homicídio culposo, demandaria uma pena de detenção, que não chegaria nem a ser a reclusão, reteria a carteira de habilitação por um período e logo em seguida aquela pessoa que matou no trânsito, embriagada, acabava que dava uma sensação de impunidade. O legislador, mais uma vez, movido por um clamor público de muitas mortes violentas no trânsito, acaba por, em 2012, trazer uma nova inovação, uma nova formatação para essa legislação. E nessa nova formatação, trouxe também a quantidade mínima de substância alcoólica ou psicotrópica que possa existir no sangue ou no ar, através de uma medição de um aparelho chamado bafômetro, para que se fizesse a tipificação da embriaguez. É bom que se deixe claro para as pessoas que nós estamos falando simplesmente da embriaguez ao volante, que em direito nós chamamos que o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, que é justamente um crime de perigo abstrato. Ou seja, não precisa que o cidadão embriagado cometa algum dos delitos de trânsito já inseridos no CTB para que ele incorra na embriaguez. Basta que, de repente, ele caia numa lei seca e seja atestado que ele esteja embriagado. Então, ele já vai responder administrativamente por uma multa e, na sequência, será responsabilizado penalmente pelo crime de embriaguez ao volante. Ainda assim, nós temos ainda um número alarmante. Mesmo com tudo isso, as pessoas, às vezes, acabam não se dando conta e acabam se envolvendo em acidentes de trânsito embriagadas e produzindo mazelas, né, como lesões gravíssimas e morte.
Eu sei que o foco é o acidente, mas deixa eu fazer uma pergunta, porque mudou agora, há pouco, a definição do valor alcoólico, e agora é praticamente zero, né? Não pode ter nenhuma grama de álcool. Com isso, o cara que tomou um cálice de vinho Tá preso. há 3 horas atrás, vai dar 0,1. Tá preso. Eu estudei na época minha do direito que a gente não precisa promover provas contra si. Por exemplo, eu sou judeu, no Shabat eu tomo um pouco de vinho, mas muito pouco. Se eu tiver que eventualmente sair por algum motivo, que eu não saio, mas geralmente se eu tiver que sair, e eu for pegar uma blitz dessas, eu vou me negar a fazer o bafômetro. Custe o que custar, mesmo que eu saia de lá preso. Por que eu estou dizendo isso para o senhor? Porque eu acho que tem o que é certo e tem o que é justo. E no direito nem tudo que é certo é justo. Mas tudo que é justo eu entendo que também é certo. Pelo menos é a maneira como eu vejo de alguma forma. E eu queria entender mais como é que uma pessoa comum resolve, que é visível estar de embriaguez é uma coisa. Não vou longe. Bombom de licor. Se eu comer um bombom de licor, se eu usar aquele albucazil, aquele que é puro álcool, mas ele é antisséptico bucal, e eu descer do meu prédio e ali a 5 minutos eu parar, vai dar o 0,1. E aí 0,1, será que o cara vai me aliviar? Qual é a sua experiência nisso? Então eu realmente, para mim fazer um bafômetro, eu tenho que ter 100% de certeza que nas últimas 6 horas, nem vinagre eu comi na comida. Então eu sei que aqui o foco é o acidente, mas eu preciso esmiuçar para as pessoas que direito ela tem nessa blitz. Né? Porque às vezes, nós estamos falando de um acidente já de trânsito, mas às vezes existe um acidente pessoal, ou seja, aquele que se lascou, vai dormir na cadeia, porque a lei é dura. E ela não observa aquilo que é a força aos fortes e a benevolência aos mais fracos. Eu preciso chamar uma matéria especial e eu gostaria que a gente abordasse isso antes de voltar para os crimes. Pode ser, professor? Ok, pode ser. O que fazer? O senhor está entendendo por que eu não sou disposto a fazer? Não, sim. Eu tenho que ter certeza que nas últimas 6 horas nem vinagre na comida eu comi. Porque eu posso arrombar minha vida. E eu sou um cara que eu não me considero correto, praticamente não bebo. Meu consumo de álcool é uma bobagem. Nada, praticamente, que vai conturbar meu raciocínio. E por que chegou nesse ponto tão baixo? Por que a tolerância é zero? Tá? Deixa eu só chamar a matéria do nosso colega Engecom. Não é isso? Por favor, Deus. Nessa noite foi a inauguração do condomínio Volpe, localizado na Estrada de Santo Antônio, em Porto Velho. Um condomínio maravilhoso, 72 unidades habitacionais em grande estilo, algo inovador para o estado de Rondônia e até mesmo para a região norte. E o pai de toda essa criação, o engenheiro Emerson, também proprietário da Coenge. Parabéns por essa iniciativa. Obrigado e agradecer a presença da imprensa aqui de vocês, aqui conhecendo o nosso empreendimento. Realmente o Residencial Volpe é uma inovação que a Coenge trouxe a Porto Velho. O estilo das casas, né, estilos sobrados, com terrenos no fundo, terreno na frente, né, um espaço de lazer amplo, então, e bem próximo do centro da cidade, com fácil acesso e principalmente que eu chamo na região mais bonita da nossa Porto Velho, que é o quê? Próximo ao Rio Madeira, né, na Estrada de Santo Antônio, no bairro Triângulo, onde que nasceu a cidade de Porto Velho. Eu sempre falo que é a região mais bonita, onde Porto Velho nasceu de costa, cresceu de costa, deixando o legado do Rio Madeira. Nós procuramos aqui e viemos desenvolvendo. Esse aqui é o nosso 8º empreendimento. Em 10 anos já entregamos mais de 812 unidades, tudo em parceria com a Caixa Econômica Federal. E o Residencial Volpe foi uma inovação que nós fizemos, né, e graças a Deus teve uma excelente aceitação. Nós estamos entregando aqui 72 unidades, praticamente 100% comercializados. Tá?
Emerson, a gente está tendo imagens agora mostrando o interior da casa, mostrando o diferencial, né? Você tem uma unidade decorada que está sendo apresentada hoje nessa inauguração, mas o que é interessante é que Porto Velho sempre estava acostumado aos condomínios, quando são ofertados pelas construtoras, são condomínios verticais, com apartamentos, que também já foi um dos carros-chefes da Coenge, e vocês hoje estão, né, nesse processo de inovação com condomínios horizontais. E as casas, né, são mais de 100 metros quadrados, né, e o principal, o bom gosto, a forma da divisão das casas e também um diferencial que é guardado a esse seu cliente, a esse seu comprador, também a individualidade de cada uma das unidades, né? Isso é uma coisa muito interessante. Sim. E outra coisa também é o espaço. Não sei se você viu a amplitude aqui das ruas, né, onde as pessoas têm a possibilidade de deixar seu carro na frente da casa, sem coisa, tem espaço. O sistema construtivo nosso pensando na questão da sustentabilidade, né? Nós temos aqui a questão da pavimentação do piso intertravado, que possibilita aí a permeabilidade melhor. Você ainda continua fornecendo água para o subsolo, né? Com isso a gente tem também a questão das drenagens. Ao mesmo tempo também a questão do clima. Aqui nós temos nessa nossa região aqui próximo do Rio Madeira, em função da mata exuberante aqui no fundo com área de preservação, nós temos aqui um diferencial de mais de 3 graus em relação ao centro da cidade. Então isso menos 3 graus. Menos 3 graus em média em relação ao centro da cidade. Então é um espaço muito agradável e que as famílias vão poder conviver aqui de forma muito gostosa e principalmente com qualidade de vida que a gente vai proporcionar aqui nessas moradias. E um diferencial também desse condomínio é a questão também do saneamento, né? Sim, nós temos aqui o sistema todo com sistema de tratamento de esgoto, o sistema de energia é toda subterrânea, a iluminação externa é tudo no LED. Então, cada vez mais a gente está aprimorando e principalmente pensando na questão da sustentabilidade. Inclusive, hoje também tivemos também o lançamento aqui, já em parceria com a Caixa, continuando aí, o lançamento da segunda etapa do Residencial Volpe. Opa, tem mais lançamento? Então, quer dizer, o Volpe não acaba, o Volpe não no primeiro. Não, o Volpe é um sucesso que não pode acabar, bem pelo contrário, nós temos, tanto o público, a clientela, essa demanda continua. E nós estamos lançando ao lado aqui mais 44 unidades, vai ser um condomínio um pouco menor, mas pelo menos vamos fazer tudo numa etapa só e já também pensando na sustentabilidade. Uma das propostas nossas já para esse empreendimento é a questão da energia solar. Nós estamos firmando... Placas com célula fotovoltaica. Isso, placas célula fotovoltaicas. Só para você ter uma ideia, hoje no mundo isso principalmente na Alemanha, nos Estados Unidos, é uma constante. No Brasil, com toda, você vê, na nossa região aqui, com toda a insolação, agora que está começando. E nós, com essa inovação, vamos fazer uma parceria onde que vai possibilitar com preços bem mais acessível para que as pessoas, a gente já vai deixar a infraestrutura pronta, né? E depois a pessoa já pode instalar isso facilmente, que vai fazer uma economia de até 100% da energia que ele vai consumir na sua residência. E ao mesmo tempo também a gente vai fazer essa parceria também que possibilita para que o empreendimento que nós estamos entregando agora também consiga fazer as mesmas condições que nós estamos sendo feitas para C2, seja também para os nossos moradores e clientes do Volpe 1. Sucesso, qualidade, é Coenge, é Volpe e uma história de sucesso que o Emerson tem em tantos anos de Porto Velho, um grande empreendedor do estado de Rondônia e, é claro, é um cara que veio para Rondônia, que faz sucesso e que merece todo o aplauso da nossa população, porque empreender nessas épocas de crise não é para qualquer um. E a sua qualidade de trabalho provou que isso é possível. Conseguimos fazer com qualidade e, é claro, isso é um exemplo de sucesso. Parabéns, Emerson. E conte com o Conteúdo Amazônia, nosso parceiro, como você sempre foi. E nós queremos acompanhar essa construção do Volpe 2 e mostrar quanto é possível fazer algo de qualidade, com competência e, é claro, algo feito para a nossa população. Obrigado, Emerson. Mas só para complementar, em relação hoje ao mercado, nós temos o melhor custo-benefício pela qualidade, você viu a qualidade dos nossos produtos, em função da inovação.
utilizando os produtos, como é a questão da alvenaria em blocos de concreto, a pavimentação em pisos de concreto, a cobertura em telha de concreto, né, que dá principalmente produto de qualidade com sustentabilidade. São os produtos da nossa parceira Casa Fácil, Tecron. Casa Fácil, Tecron, Coenge, parceiros do Conteúdo Amazônia. Vamos circular, vamos conversar com outros parceiros e, é claro, pessoas que acreditaram nesse empreendimento. Vamos acompanhar. Roberto, você é um dos moradores do condomínio e também se dispôs a ser o síndico, né? Uma grande responsabilidade, mas um empreendimento como esse talvez seja um trabalho um pouco mais fácil, né? Sim, com certeza, Ricardo. Tive a oportunidade de ser eleito o primeiro síndico. Fui um dos primeiros compradores aqui do empreendimento. Já conhecia a Coenge há um certo tempo, né? Pela confiança e compromisso que eles têm sempre de entregar os empreendimentos em dia. Então, estive acompanhando desde o comecinho e tem sido uma relação muito boa de parceria com a Coenge. Roberto, você como síndico, você como um profissional bem-sucedido e o perfil dos moradores que serão seus vizinhos, que procuraram e que estão vindo morar aqui em Veredas, qual que é a preocupação de vocês hoje com os quesitos, principalmente de segurança dentro do condomínio? Exatamente, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque a principal segurança nossa, a principal questionamento, preocupação nossa desde o começo tem sido justamente a questão da segurança. Então a gente já começou, assim que foi constituído o condomínio, a gente já começou a instalação de cerca elétrica, da concertina. Vamos fazer também toda a estrutura de câmeras no entorno do condomínio e tem uma novidade, a gente contratou a portaria remota. A última novidade, né, em questão de portaria. E ela funciona como um sistema, ela funciona na sede da empresa que a gente contratou, é feito todo atendimento remotamente. Então é como se tivéssemos um porteiro aqui na nossa portaria funcionando 24 horas. E vocês estão numa área nobre, uma área histórica, inclusive, né, da cidade, e isso também traz uma responsabilidade com relação à conservação e uma mudança até da cara, né, da estrada de Santo Antônio com a implementação desses novos condomínios. O que vocês pensam, principalmente, para a manutenção dessas áreas, inclusive para dar essa sustentabilidade? Bom, a minha preocupação tem sido manter essa questão da sustentabilidade. Então, o nosso projeto que eu pretendo trabalhar futuramente é com relação à instalação das usinas elétricas, né? Usinas não, como é que se fala? Dos painéis solares. Também fazer algum projeto com relação ao reuso da água. E está sempre voltado para esse lado sustentável, né? Ambientalmente correto e contribuir para as futuras gerações. Parabéns, Roberto, parabéns a vocês, a todos os condôminos que acreditaram nesse projeto e hoje faz desse empreendimento mais um sucesso aqui de Porto Velho e no estado de Rondônia. Parabéns, Roberto. Muito obrigado. Parabéns. Bom, vamos voltar. E aí? Vamos direto para o ponto. Bafômetro, fazer ou não fazer essa questão? Então, Benito, o desafio no trânsito é inibir a quantidade elevada de acidentes. Partindo-se desse pressuposto, o legislador, preocupado com esse índice alarmante que vem dizimando vidas e produzindo os mais variados prejuízos de ordem na área da saúde, tanto prejuízo para as famílias, que têm seus entes queridos lesionados ou mortos no acidente, quanto também para o Estado. Um valor muito alto para tratamento oriundos de vítimas de acidente de trânsito. Então nós temos o Código de Trânsito Brasileiro para balizar. No que se atine à questão de embriaguez ao volante, o artigo 306, desde a sua criação no Código de Trânsito Brasileiro, desde a sua primeira introdução ao Código de Trânsito Brasileiro, teve 3 modificações, e a última em 2012, onde, na última formatação, diz a quantidade mínima de álcool que pode
conter no corpo daquela pessoa que está sendo submetida ao exame na condução do veículo. E aí nós temos lá que, se for detectado 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou 0,3 miligramas de álcool por litro de ar aspirado pelo condutor, ele automaticamente já está incorrendo no crime de embriaguez ao volante. Isso foi em 2012. Ah, tá, porque agora estamos 0 a 0, né? Sim. Então, isso é relacionado à questão das alterações produzidas por qualquer substância psicotrópicas ou de álcool no sangue. E aí você trouxe uma questão que é bastante desafiadora no meio jurídico, nas discussões doutrinárias, no que se diz respeito à quantidade. Tem pessoas, por exemplo, que vai atestar uma quantidade de álcool a partir da ingestão de determinada quantidade. Por exemplo, meio litro de substância que contém álcool. Tem outras pessoas que vão atestar essa mesma quantidade ingerindo tão somente um cálice de vinho e vai estar incorrendo numa infração do artigo 306. E tem situações também em que pessoas com bombons de licores, de cacau, se não me engano, e outras substâncias que não são totalmente ligadas ao álcool, também incorre no crime de embriaguez ao volante por ser atestado pelo bafômetro. E aí você me pergunta, isso não é uma tremenda de uma injustiça? Benito, nós temos que olhar para os dois lados da moeda. Se por um lado, nós chegamos a um ponto em que em algumas circunstâncias é injustiça, você, por exemplo, processar alguém que chupou um bombom, um licor de cacau, por exemplo, e também deixar impune alguém que ingeriu bebida alcoólica e matou no trânsito e não teve devidamente a comprovação. Então foi absolvido por falta de prova. O direito ele existe justamente para trazer uma baliza nessas discrepâncias que possam existir. Se por um acaso o teste do bafômetro comprovar que houve uma quantidade mínima de 0,6 decigramas de álcool por nível de sangue, e você comprovar que aquilo não foi pela ingestão de álcool, você tem um processo penal para ser submetido e provar isso daí. Nós chegamos hoje a esse patamar de julgar por um prejuízo abstrato, ou seja, algo que ainda não se consumou, em virtude desse número alarmante de violência no trânsito. No meio jurídico, a discussão é de que, primeiro, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, então você não é obrigado a fazer o bafômetro, mas... Pena que vai preso na hora, né? Mas, se você se recusar, ainda que não tenha bebido, a soprar o bafômetro, você é conduzido à delegacia de polícia e vai ser lavrado um termo, e lá também poderão ser feitos outros exames. Se você permitir, pode ser feito o exame de sangue, exame clínico. Se você não permitir nenhum tipo de exame, até porque você está sob a égide do seu direito de não produzir prova contra si mesmo, a resolução 432 do CONTRAN, ela permite que o agente que está te apreendendo faça algumas imagens suas, por exemplo, de vídeo com celular, e também descreva no auto de infração administrativa todo aquele histórico que ele percebeu no seu comportamento. Por exemplo, o anexo 2 da resolução 432 especifica os elementos. E aí no inciso 1 diz, quanto à aparência, se o condutor apresenta sonolência, olhos vermelhos, vômito, soluço, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito. 2. Quanto à atitude, se o condutor apresenta agressividade, arrogância, exaltação, ironia, se está falante ou se apresenta dispersão. 3. Quanto à orientação, se o condutor sabe onde está, sabe a data e a hora. 4. Quanto à memória, se o condutor sabe seu endereço e lembra dos atos cometidos. E 5. Quanto à capacidade motora verbal, se o condutor apresenta dificuldade no equilíbrio ou fala alterada. Esse conjunto de fatores no comportamento do condutor, quando ele é abordado, também é suficiente para gerar prova de uma eventual embriaguez ao volante. O embriaguez que nós queremos dizer, às vezes pode haver uma confusão na interpretação. Ah, mas eu não estava embriagado, eu tomei 2 cervejas. O que a lei está dizendo aqui, Benito, e é bom que fique claro para as pessoas,
é que é feita uma medição mínima de quantidade de álcool, que é quase zero, você disse muito bem, né, frisar bem isso, é quase zero atualmente, para se detectar se você ingeriu ou não bebida alcoólica. Então, houve uma rigidez maior nessa legislação, em virtude de um clamor social de não se aguentar mais tanta violência, e a maioria delas, pelas estatísticas feitas pelos órgãos fiscalizatórios de trânsito, é que foi em virtude de uma irresponsabilidade de alguém que ingeriu bebida alcoólica ou usou droga ou alguma outra substância que alterasse o seu ânimo na direção do veículo. Então, essa é a rigidez da lei. Se, por um lado, incorremos em algumas injustiças, e você pontuou muito bem, é uma quantidade quase zero, e nem sempre você, com uma quantidade mínima de álcool, vai sair por aí matando ou batendo em ninguém. De repente, você ingeriu bebida alcoólica, fala, não, eu ingiro bebida alcoólica na quantidade pequena, e até as pessoas costumam falar de forma social, e consigo dirigir sem bater em ninguém, sem causar nenhuma lesão a ninguém, sem colocar em perigo a vida de ninguém, sem colocar em risco a vida de ninguém, não ultrapassa sinal vermelho, não desrespeito sinalização. Mas a intenção da lei é para eliminar de vez qualquer argumentação nesse sentido, num objetivo maior, que é inibir a violência no trânsito. Agora, com relação à quantidade de álcool e as justificativas, passa-se pelo crivo, infelizmente ou felizmente, né? De repente, se você está sendo injustiçado, vai ter obrigatoriamente que passar por um crivo do processo penal para provar isso daí. Não, bem, mas eu prefiro encarar o processo penal se acontecer uma coisa dessa do que eu acabar com todos os meus direitos e tudo mais por causa de um bombom. Um exemplo que eu vou te dar. Não, Então só... o cara tem que saber pensar, né? Se o cara ingeriu álcool, o cara tem que ser homem o suficiente para assumir que ingeriu álcool. Agora, se ele não ingeriu também, passar por isso. Só para fazer um adendo aí quanto à resolução do CONTRAN, em relação às observações que a polícia pode fazer, pode constar, né, no boletim de ocorrência. Sou contra, vou me manifestar por aqui agora. Às vezes, você conversa com a pessoa, ela não sabe dar uma informação clara, não significa dizer que está bêbada. Veste desorganizada, topa um jeito na rua que está com a camisa toda assim. Tá assim. E sai na rua. Não está bêbado, não bebeu. Isso é algo que a polícia se vale, inclusive, para que tente imputar crimes durante as fiscalizações. Segundo ponto, o policial que lá está, ele não é perito para que ele ateste ou não a embriaguez de um cidadão. Esse ponto é muito viável, porque, inclusive na formação da polícia, eles não têm esse tipo de treinamento. E eu já acompanhei de perto um curso de formação. E acredito eu, Benito, que essas normas até então são normas totalmente abusivas que deverão ser vistas em tribunais. Até porque, veja bem, o olhar pericial não é de competência da polícia. O policial não é perito. É similar ao policial rodoviário. Ele olha a transparência do seu filme e fala, não, isso aqui, ó, não, ó, a transparência não bate não, vou ter que te multar. Meu amigo, você vai ter que fazer o exame aqui, tu vai ter que pegar a máquina para fazer o nível de transparência, fazer a medição, porque você não é perito com o teu olho. É a mesma coisa que acontece com a polícia, que fiscaliza durante a lei seca. Nada contra, concordo com a lei está aí para proteger. Só que existe o excesso, e esse excesso eu sou contrário. Tá, eu preciso chamar um intervalo comercial, quando voltar, vamos voltar de novo para a criminalização da questão do trânsito, tá bom, meu querido? Tranquilo. Então continue conosco, é jogo rápido, é num A, outro K. Eu nasci em um lugar humilde e cresci com muita gente ao meu redor lutando para conquistar o seu espaço. Pessoas que se alimentavam de sonhos, que sabiam que o conhecimento era o caminho para chegar lá. Me fortaleci e conquistei respeito. E assim me transformei no que sou hoje e agora contribuo ainda mais com o futuro da nossa sociedade. Eu sou o novo Centro Universitário São Lucas, a marca do conhecimento, agora de marca nova. Centro Universitário São Lucas. Conhecimento que marca.
A maior rede de aprendizagem técnica, a melhor escola em inovação tecnológica do Brasil abre as portas do conhecimento para você ser um profissional mais reconhecido no mercado de trabalho. Dezenas de cursos profissionalizantes em laboratórios equipados, aparelhados e professores experientes para ensinar a prática na prática. Matrículas abertas, vagas limitadas. Seja um técnico pelo Senai, seja visto pelo mercado de trabalho, seja mais reconhecido. Senai, Sistema Fiero. A Grafitec oferece todos os serviços e produtos que uma boa gráfica pode oferecer para a sua empresa. Equipamentos modernos que garantem mais qualidade e segurança em seus serviços. Profissionais capacitados e preparados para atender a sua necessidade. Desde a criação, elaboração e finalização de seu pedido, a Grafitec está presente. Solicite um orçamento sem compromisso. Grafitec, Rua Marechal Deodoro, 1877, fone 3224-7983. Cubra sua casa com beleza e tecnologia. Cubra com as telhas de concreto Casa Fácil Tecron. As telhas de concreto Tecron têm mais resistência, baixa manutenção e menor custo-benefício por metro quadrado. Para garantir segurança, durabilidade e um ótimo acabamento, exige a excelência das telhas de concreto Tecron. Temos variedade em cores e preços especiais para revendedores. Telhas de concreto Casa Fácil Tecron. Tecnologia e beleza em um só produto. Gordurinha Assados na Brasa. Servindo há 30 anos, a melhor costela e frango assado da cidade. Delicioso self-service com cardápio variado de segunda a domingo. E aos sábados, servimos aquela tradicional feijoada. Gordurinha Assados na Brasa. A melhor costela e frango assado da cidade. Avenida Jorge Teixeira, subesquina com a Bonan. Gordurinha Assados na Brasa. Vamos voltando. Agora é com você a complementação das ideias quanto à questão. Por que o Maurício está no trânsito, né? Com uma lei tão rígida. Então, Benito, e para você que está nos assistindo, eu queria aproveitar, eu acredito que já estamos entrando aí na fase final da discussão, para trazer algumas dicas relacionadas às questões de trânsito, se você em algum momento se ver envolvido em uma infração de trânsito, de repente até por um acidente mesmo de percurso, né, na sua vida, você mantenha a calma. Se por um acaso você não bebeu, se por um acaso a gente não está livre de problemas que nos trazem uma certa distração, se você não estava olhando no celular, de repente se viu envolvido em um acidente de trânsito, de repente produziu uma lesão grave em alguém, mantenha calma. O artigo 301 do nosso Código de Trânsito, ainda que você esteja errado, procure manter a calma, saia do seu carro, se você estiver bem, e procure todos os meios de socorro possível, inclusive ligando para os órgãos de saúde, SAMU, para trazer ali um alento e um socorro para aquela pessoa que foi atingida de repente pelo aquele trânsito que você de repente tenha produzido. Não fuja, porque a própria lei diz que a partir do momento que você incorrer numa infração de trânsito e evadir-se do local, você está incorrendo em mais outra. E aí a pena vai ser muito mais severa e vai ser aumentada. E você não vai ser preso em flagrante. Então, se você estiver diante de uma situação dessa, mantenha a calma, a tranquilidade, isso é, se você também não estiver correndo risco de vida, porque há situações em que a população às vezes quer linchar o condutor, achando que ele fez por querer aquele acidente. Se você, por um acaso, se ver diante de uma situação, de um acidente em que alguém vem a óbito, embora você não seja perito nem médico, mas se acontecer, tente todos os meios possíveis e não se evada do local. Procure aguardar a chegada das autoridades, seja na delegacia cortês e explique o que de fato aconteceu. Porque se em alguma circunstância dessa, em virtude da dureza e da subjetividade da lei, ficar demonstrado
que houve uma predisposição sua de assumir um risco de matar e cair para o dolo eventual, você já vai sair totalmente dessa seara do Código de Trânsito Brasileiro e vai incorrer, por exemplo, no homicídio doloso, no homicídio em trânsito, no homicídio doloso. E aí você vai ser transportado para a esfera criminal, penal do nosso Código Penal e pode ser julgado por um crime de homicídio no trânsito, dolo eventual, no tribunal do júri, que a pena é muito mais severa. Então, as dicas que eu dou é que se em alguma circunstância você se ver envolvido em um acidente de trânsito e que tenha essa dimensão, tenha maior cautela, paciência, calma e traga toda a ajuda possível nessas circunstâncias. Nunca incorra em algum acidente e evada-se. Os prejuízos de ordem administrativa, civil e penal são grandes. Então, o importante é que você tenha essa calma, tenha essa cautela e enfrente esse problema de frente. Outra situação é relacionada à lei seca. Então, se você for pego numa blitz e for ofertado a você que assopre o bafômetro, você não é obrigado a assoprar o bafômetro. Mas se em alguma circunstância você perceber que há algum exagero, algum excesso, que na delegacia, quando te conduzirem, relate isso ao delegado de polícia. Porque as pessoas que estão responsáveis pela fiscalização, elas ainda não são justiça, não são juízes. E não são elas quem irão julgar, e também não são médicos para alguns acham que são. De imediato. Alguns acham que são. Então, você vai ser condenado. Pô, tá ali o julgamento, cara, acabou de ser feito. A justiça não existe, não. A justiça já é feita lá. Você é culpado. E o cara sai dali enrolado. Isso é o que eu vejo normalmente dos meus clientes, tá? Eu estou falando isso pela experiência prática não, e sim, profissional eu já tive alguns casos parecidos onde o meu cliente foi agredido pelo próprio agente que deveria estar ali para controlar a situação. Mas, enfim, a legislação, embora tenha seus excessos, tenha suas dificuldades de aplicação, embora em algumas circunstâncias cometa injustiças, embora haja excesso dos agentes públicos na fiscalização, ainda assim é o único instrumento que nós temos em mãos. Nós que eu digo é o Poder Judiciário, é a Justiça, é a Polícia, para poder tentar inibir essa violência que existe no nosso trânsito. E eu quero trazer uma mensagem final a respeito do artigo 306, no que se atine justamente à ingestão de qualquer substância, seja ela álcool ou alguma substância entorpecente que altere o seu ânimo, altere o seu neurológico, altere o seu comportamento. Gente, fica muito mais barato, se você for ingerir bebida alcoólica, ou que você carregue com você alguém que não ingira bebida alcoólica para conduzir o veículo para você, ou que você contrate um táxi ou um outro veículo de aluguel para fazer esse transporte. Por quê, gente? Eu vou fazer uma analogia como advogado do preço que sai para alguém que por exemplo, cai numa lei seca e é detectado que houve ingestão de álcool. Primeiramente, ele passa por um constrangimento de ser levado a uma delegacia de polícia para ser lavrado um termo e é preso em flagrante. Depois ele terá, na maioria dos casos em que tenho atuado, pagar uma fiança para poder responder um processo penal por embriaguez ao volante em liberdade. Ainda assim, deverá pagar honorários advocatícios para que o advogado garanta seus direitos constitucionais na apresentação desse flagrante. E, no final das contas, o resultado, financeiramente falando, é muito alto. Além de pagar uma multa administrativa que também é bastante pesada, segundo as últimas alterações da lei. Então, o importante é que a lei trouxe essas mudanças, se por um lado sentimos injustiçados, por outro lado também as pessoas que perdem seus entes são muito mais injustiçadas pelas condutas ilícitas dos que cometem os ilícitos no trânsito. Não temos uma legislação perfeita à altura ainda, tem excessos, temos dificuldades na aplicação, mas é o que temos no momento para pelo menos tentar diminuir esse índice altíssimo de violência. Eu não sei, Benito, como está o nosso tempo. Um minuto. Desde já eu quero agradecer a oportunidade de poder estar trazendo para vocês essa discussão relacionada
à violência no trânsito, relacionada aos crimes de trânsito. E eu acho que devemos diariamente estarmos conversando com nossos familiares e trazendo de forma preventiva na educação. Não esperarmos que a lei traga para nós alguma punição, alguma sanção para tomarmos algum rumo. E, ao mesmo tempo, não incorrermos em nenhuma situação provocada por algo que deveria ser evitado. Muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Bom 2017, a gente não se viu ainda, né? Que você tenha um ano proveitoso e que eu possa utilizar você. Te espero aqui no fim do mês de janeiro, tá bom? Recíproco. Para a gente poder falar de outros assuntos. Okay. Tá bom, querido? Vanderlan, dando tchau. Bom, agradecer primeiramente o Dr. Moisés Marinho, está aqui conosco hoje nessa data super especial, acrescendo o seu conhecimento jurídico que está em casa. Agradecer você que nos assistiu. Nessa data é sempre um prazer e um privilégio estar com você. Até o próximo programa. Bom, gente, sem mais para hoje, quero mais uma vez agradecer ao meu entrevistado e dizer que o programa se esforça em levar você informação que vai te ajudar numa hora difícil. Mas tomara que você não passe pelas horas difíceis. Com essas palavras, eu concluo o programa de hoje, pedindo que Deus, o grande arquiteto do universo, continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.